Os cães possuem um simbolismo universal que transcende barreiras culturais e linguísticas. Sua imagem é facilmente reconhecida em todo o mundo e é associada a uma gama de valores e sentimentos humanos, representando a amizade, a devoção, a lealdade e a proteção. Essas representações começaram a se desenvolver há 40 mil anos atrás, quando grupos de caçadores-coletores adotaram filhotes de lobos para criar, tornando-os companheiros de caça muito úteis para obter presas maiores. Isso se tornou um dos fatores determinantes para a sobrevivência e desenvolvimento do Homo sapiens e também no processo de seleção artificial de lobos mais dóceis que levaram ao surgimento dos cães como espécie por volta de 14 mil anos atrás, com evidências de que laços afetivos entre humanos e os cães já existiam. Aqui já podemos traçar um paralelo à figura do cão no arcano do louco, que o acompanha em seu início de jornada, na sua transição de inconsciência para a consciência. Assim como os lobos e cães estavam presentes no começo da jornada do homem, na transição entre Homo erectus para Homo sapiens, na sua tomada de consciência e domínio da natureza. Sob o aspecto espiritual, podemos encontrar as primeiras referências da figura canina em cerca de 4 mil anos atrás, na antiga Mesopotâmia. Os cães eram muito estimados como protetores, curandeiros e companheiros dos deuses. A deusa curativa Gula sempre foi retratada com um cachorro, assim como Inanna, uma das divindades mais populares do panteão mesopotâmico. No texto épico de Gilgamesh, a deusa Inanna trazia consigo 7 cães de caça, controlados por coleiras, como sinal de força e proteção. Também encontramos representações de cães em esculturas. Estas estatuetas de cães representam o conceito mesopotâmico de proteção mágica, não necessariamente associado a algum deus específico. Muitas delas eram enterradas nos 2 lados da entrada de uma casa para afastar o mal, contendo instruções mágicas inscritas em cada uma delas. Encontramos também muitas referências vindas do Egito, onde os nobres mantinham cães como forma de status, onde muitos eram mumificados e sepultados em templos de Anubis, um deus mitológico com características caninas, que desempenhava o papel de deus dos mortos. É interessante analisar 3 arquétipos míticos em Anubis que são paralelos a arquétipos terrenos dos cães, sendo Anubis um guardião dos corpos terrenos e do embalsamento, um guia das almas na travessia entre os mundos e também responsável por pesar o coração das almas após a morte para o julgamento. A forma animalesca de Anubis pode ter relação com cães que habitavam cemitérios em busca de alimento e desenterravam corpos que não eram sepultados de forma adequada, possivelmente interpretado como uma punição dos deuses por atos em vida. Este arquétipo mais sombrio de figuras caninas sendo guardiões do submundo também está presente em diversas mitologias. Na mitologia grega com o mito de Cérbero, cão de 3 cabeças que guardava a entrada do mundo dos mortos. Na mitologia nórdica com Garm ou Fenrir associados ao submundo e o Ragnarok e entre outras. Em um aspecto mais positivo, os cães eram importantíssimos contra ladrões e predadores, além de cuidarem de rebanhos, sendo a imagem de guardião mais fixada culturalmente. No caso do Arcano do Louco, especificamente no deck de White e Smith, podemos dizer que o cão possui o arquétipo de guardião, pois ele tenta proteger o louco de uma possível queda do penhasco, servindo de alerta para atitudes imprudentes e de riscos de perigos externos. O arquétipo dos cães como guias em travessias está ligado às suas características instintivas e à habilidade dos cães de farejar ao longe e de reconhecer terrenos previamente, auxiliando os homens na caça, livrando de caminhos perigosos e guiando para objetivos concretos.
Além de Anubis, temos exemplos de outros seres espirituais com aspecto canino que guiam as almas, como Xoloto, um deus asteca da luz, que conduzia os mortos ao Mictlán. No hinduísmo com o deus Yama, que em algumas representações mitológicas, é acompanhado por dois cães de guarda, chamados Shyama e Sabala, que são associados à função de conduzir as almas ao reino dos mortos. E até mesmo no candomblé podemos ver a relação entre o orixá Ogum e os cães, orixá associado aos caminhos e travessias, sendo os cães considerados sagrados para o culto a Ogum por suas características. Claramente este arquétipo está presente no arcano do louco, onde o cão desempenha a função de guia em sua travessia. Podemos agora pensar o porquê muito dessas divindades estão presentes em passagens e em julgamentos. Isso segue um paralelo filosófico, pois os cães não fazem julgamentos morais como os humanos. As condições sociais, financeiras, étnicas das pessoas são irrelevantes para os cães, pois eles são muito mais reativos a gestos afetivos, como se fossem puros de coração. Uma pessoa que se aproxima de maneira amigável pode ser bem recebida, enquanto uma pessoa que parece ameaçadora pode gerar uma reação defensiva. Nesse sentido, podemos falar do arquétipo da lealdade e companheirismo, um dos aspectos mais conhecidos nos cães, que permanecem ao lado de seus donos independentemente das circunstâncias. Esta lealdade inabalável tem sido valorizada ao longo da história e é frequentemente retratada em contos e mitos como um exemplo de virtude. Encontramos um dos registros mais antigos disso na Odisseia do poeta Homero, em que Odisseu, mesmo disfarçado, foi reconhecido unicamente pelo seu cachorro. Não à toa vemos exemplos desde a antiguidade até nos tempos atuais com moradores de rua acompanhados por cães que são seus companheiros inseparáveis e não os julgam por suas condições como infelizmente muitos homens fazem. Tais reflexões reforçam ainda mais o arquétipo da simplicidade e abnegação de posses vista na Carta do Louco. E é no catolicismo que também encontramos uma referência próxima, com a história de São Roque, conhecido como santo padroeiro dos cães, que após a morte de seus pais, doou toda sua herança aos pobres e foi para a Itália viver na pobreza, onde contraiu peste e posteriormente contou com a ajuda de um cão que lhe trazia pão e lambia suas feridas até se ver curado. Assim como o louco abnegou de suas posses para começar uma nova jornada e tem a ajuda de um pequeno cão. Ironicamente, o homem utilizou cães ao longo da história como símbolos de status social, mostrando o quanto o ser humano pode julgar os cães por sua aparência, enquanto eles não o fazem conosco. Talvez por isso os deuses em forma de cães são perfeitos para representar guardiões de passagem espirituais. Assim como no arcano do louco, o cão não o julga por sua condição social ou psicológica, pelo contrário, ele tenta ajudá-lo em seu caminho para que não caia no abismo, validando assim o aspecto da inocência e pureza do louco junto ao próprio cão.